Não, pode deixar comigo. Não, calma. Eu já tô passando pro teu e-mail. Fica tranquilo, não. Pode deixar. Pra ontem esse dia, pra ontem. Não, beleza. Pode deixar então, tá? Alô? Sim, sou eu. Oi, doutora, tudo bom? Quê? Sim. Alô? Alô? Amor, quantas vezes eu te falei pra você não me ligar aqui no meu serviço? Hoje tá muito apurado. Calma, é algo importante. O que você quer? Então, sabe aquele exame? Sei, o que deu? A doutora ligou aqui e deu negativo. Era de se esperar, né? Já, né, mãe? Nem pra ter filho você presta. Por hoje. Acho que já tô indo embora, tá? Beleza? Tchau, Roberto. Chega mais cedo um pouquinho amanhã pra gente conversar. Beleza, então. Então, sabe aquele exame? A doutora ligou aqui e deu negativo. Nem pra ter filho você presta.
tô fazendo aqui? Amém. Nós cremos no poder da oração. Amém. Alguns têm uma melhor percepção espiritual, poucos têm a visão, né, das coisas sobrenaturais como foi apresentado nesse vídeo. Mas eu creio que realmente essas coisas acontecem e nós vemos através dos fatos das nossas vidas, nós vemos através dos nossos irmãos, da nossa igreja, que realmente a oração tem poder. A oração, ela tem agido de forma atuante no nosso meio. Por isso eu venho te pedir para baixar sua cabeça, se assim você achar melhor, para você ter um momento de oração nesse início desse culto, onde nós trataremos a respeito da oração, onde nós seremos ministrados pelo Senhor, onde nós poderemos ter um momento de intimidade, de comunhão, na nossa particularidade, mas na coletividade, aprendendo mais de Deus, aprendendo mais de como nos comunicar com o Senhor. Por isso, se coloque em oração, peça que o Senhor venha abençoar essa noite,
Que o Senhor venha estar abençoando os ministradores, que o Senhor venha estar falando ao nosso coração, e que a presença do Senhor possa ser real aqui neste lugar, pois Ele já chegou aqui antes de nós para ter relacionamento conosco. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Como diz na palavra do Senhor, quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover no céu a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Vamos se colocar de pé e vamos declarar uma última vez esse refrão. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Nós nos prostramos. Se o meu povo que ora, que está prostrado diante daquele que é todo poderoso, Rei dos reis, nós nos prostramos aqui esta noite, Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Nós somos um povo que clama o teu nome nesta noite, porque nós queremos nos prostrar diante do Senhor, nos prostrar e reconhecer que tu és o Rei dos reis, reconhecer os nossos problemas, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer que não somos nada sem ti. É por isso que nós nos prostramos aqui nesta noite, Senhor. Você tem toda a liberdade nessa hora para se prostrar diante do Senhor. Nós começamos aqui o primeiro seminário de oração da IPI de Sertanópolis. E nós nos prostramos porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer maravilhas no meio do seu povo, para fazer grandes coisas naquele que virá. Grandes coisas o Senhor fará até amanhã à noite. E nós não perderemos nada. Nós não perderemos nenhum foco daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite.
Nós não perderemos nada que o Senhor tem para nós amanhã. Nós seremos curados, nós seremos restaurados, nós seremos libertos pelo poder da oração. Vamos nos prostrar nesta noite. Você tem liberdade de ficar sentado, de ficar em pé, de ficar ajoelhado diante do Senhor. Nós nos prostraremos nesta noite. Daremos início ao nosso primeiro seminário para buscarmos mais do Senhor aqui. Em nome de Jesus. Pai, nós nos prostramos aqui nesta noite e clamamos o poder do Senhor. E clamamos o Seu Espírito Santo aqui. Clamamos o agir do Senhor. Clamamos que muitas coisas o Senhor fará no nosso meio. Fortalece o Seu povo que aqui veio nesta noite, Deus. Buscar algo novo do Senhor. Buscar uma providência do Senhor. Buscar uma cura do Senhor. Buscar uma libertação do Senhor. Pai, olha para nós. Olha para nós, Deus. Nós não temos nada, Senhor, mas nós nos prostramos. O nosso coração é Seu. Nós estamos aqui guerreando entre trevas e luz, porque sabemos que o Senhor é a luz dos Seus povos, é a luz que permeia o nosso meio. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, és bem-vindo no nosso meio. Quebra todo o jugo de Satanás, quebra todo o pecado no meio do Teu povo. Liberta o Seu povo, Deus, para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, para que mais do Senhor esteja na nossa igreja, para que mais do Senhor esteja no nosso povo, Deus, para que mais do Senhor esteja na nossa família, para que a nossa família seja restaurada, para que a nossa família seja forte, Senhor, em meio às guerras deste mundo. Guerreiros do Senhor se levantam nesta noite para proclamar que o Senhor é presente aqui no nosso meio, para proclamar que o Rei dos Reis é presente aqui. Estamos aqui nós, Senhor, como povo de Deus, juntos, em um só corpo, em uma só família, para dizer que o poder da oração fará muitas coisas no nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar. Os joelhos que se dobram, eu creio no poder. Nós cremos, da Senhor. Oração. Sejam ministrados nessa noite através do louvor. Das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Sejam libertos em nome de Jesus. Sejam fortalecidos no nome do Senhor. Todos os nossos problemas, Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Aleluia! Eu creio no poder da oração. Eu vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia! Vamos nos colocar. Vocês podem me ver que eu tô com uma farda hoje. Teve um irmão que passou perto de mim e falou: você está brilhosa hoje, né? Amém, o brilho do Senhor. Mas quando eu saí de Dourados, eu recebi essa farda do Ministério de Desperta Débora. E eles me deram uma palavra profética sobre oração. Por isso eu achei oportuno usar ela hoje, porque nós estamos aqui num seminário de oração. E eu quero dizer para você guiar sobre a sua família,
Vamos nos prostrar como família agora. Você que está com a sua família, junte-se a ela. Você que não está com a sua família, junte-se com alguém que está sozinho. Nós somos um só corpo e nós somos uma só família. E nós vamos nos prostrar agora. Nós vamos guerrear nesse momento só pelas nossas famílias. Família do corpo de Cristo, família presente, nossos filhos, nosso marido, nossos irmãos. Procure as suas famílias agora. Isso. Vamos nos juntar. Nós vamos orar enquanto vamos cantar mais um louvor e vamos nos juntar com as nossas famílias para estarmos juntos, orando pela nossa família, guerreando pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Sai do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós. O Senhor está aqui. Espírito, Vento de poder, vem soprar, sopra em meu viver, faz eu querer, faz eu querer em mim, como um vendaval.
pra conhecer a Ti, pra conhecer, pra desfrutar o Seu amor. Hey. eu me rendo, Para nos esvaziarmos de nós mesmos, eu me rendo, para vivermos ao máximo a Tua santidade, para conhecermos o Teu coração, pra conhecermos os Teus desígnios, para conhecermos a Tua palavra, para conhecermos os Teus propósitos, pra conhecer, mais e mais, mais e pra mais, conhecer, mais e mais, ventos de poder sopra em meu viver, faça eu querer, faça eu querer, é nossa igreja, em mim, nas nossas vidas, como um vendaval sobrenatural, faça eu querer, faça eu querer em mim, faça eu querer, faça eu querer em mim, faça eu querer em nós, faça eu querer, faça eu querer em nós, em nós. Ah, Senhor, só Tu és digno de todos os aplausos, Pai, de todas as palavras, Pai. Se algo bom de nós, se algo bom sai dos nossos lábios, Pai, que seja em direção ao Senhor. Dependemos da Sua graça e da Sua misericórdia para entrarmos na Sua presença, Pai. O véu já foi rasgado, toda a culpa já foi tirada, o sangue já nos lavou e somos livres para entrar. Somos livres para declarar que Tu és o único Rei. Somos livres para declarar que o Senhor é a estrela da manhã, a estrela que brilha, que brilha, que brilha, que brilha. Muitas outras luzes tentam nos enganar, o próprio inimigo tenta nos enganar, mas só existe uma luz que brilha, só existe uma estrela da manhã, e só existe um leão da tribo de Judá. Existem outras forças que tentam nos enganar, existem outras forças que tentam nos puxar, mas só existe um forte, o leão da tribo de Judá. Só existe uma luz forte, clara como o sol, muito mais clara do que o sol, para iluminar os nossos caminhos, as nossas vidas, trazer aquilo que está oculto, trazer aquilo que precisa ser tratado, aquele que nos resgata do lamaçal do pecado, nos tira das cadeias do inimigo e nos compra por alto preço. Este é o leão e Ele é o nosso Deus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, Tu és o Rei, ninguém pode
causa da tua luz. Você pode dar um brado de vitória que as barreiras se vão. As trevas se vão. Elas não ficam. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, e ele brilha, e ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, e ele brilha, e ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, e ele ruge, e ele ruge, e ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, e ele ruge, e ele ruge, e ele ruge nesse lugar. E ele ruge aqui com todo o seu poder. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Contemple a visão do Senhor. Claro, o seu alto sublime trono, tão claro, buscando todas as trevas. O seu brilho é maior do que tudo. Vamos declarar mais uma vez juntos. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Que a luz do sol, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, e ele brilha, e ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha.
e Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Faz bem-vindo, Senhor. O Senhor já está aqui, Pai. Queremos ir mais além. Queremos ir mais profundo em intimidade, Pai. Em companheirismo, Pai. Queremos ouvir a Sua voz, Pai. Por isso nós vamos declarar agora como um só corpo. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Olha, Senhor. lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Mais uma vez, Santo Espírito, venha. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
só as nossas vozes, vamos declarar. Seja bem-vindo aqui, só nós como igreja. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Meu irmão, está na hora de você decidir. Está na hora de você decidir quem é bem-vindo em seu coração. Está na hora de você decidir quem é que vem habitar em seu coração. Está na hora de você dar um basta a todas essas situações que são bem-vindas ao seu coração. É hora de dar basta à frieza. É hora de dar basta à lamentação. É hora de dar basta à lamúria. É hora de dar basta ao sentimento de autocomiseração. É hora de dar basta. É hora de parar de dizer, seja bem-vindo o pecado. É hora de parar de dizer, seja bem-vindo a ignorância. É hora de dizer, seja bem-vindo. Para de dizer, seja bem-vindo ao pecado, à desilusão, à arrogância. É hora de você decidir quem é que vai reinar no seu coração. É hora de você decidir quem é bem-vindo em sua vida, quem é bem-vindo na sua família, quem é bem-vindo na sua história. É hora de você decidir, meu irmão e minha irmã, essa noite. Se você vai continuar dizendo, seja bem-vindo, Satanás, seja bem-vindo, pecado. Se você vai continuar dizendo, seja bem-vindo, a tristeza, a angústia, a depressão. Se você vai continuar, seja bem-vindo a frieza, a religiosidade. É hora de você decidir quem é bem-vindo em seu coração. Ah, meu irmão, minha irmã, essa hora. Não deixe passar essa oportunidade. Se você sabe quem é bem-vindo, levante suas mãos agora e diga assim: Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós rejeitamos a lamúria, nós rejeitamos a frieza, nós rejeitamos a arrogância, nós rejeitamos a religiosidade, nós rejeitamos a crítica, nós rejeitamos, ó Deus, as palavras feridas, nós rejeitamos, Senhor, as palavras duras, e nós dizemos, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo no nosso coração, nesse lugar. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode se assentar, por favor. Convidar o pastor Renato que vem aqui à frente. Pastor Renato foi convidado essa noite para trazer essa palavra ao seu e ao meu coração. E nós gostaríamos que ele ficasse bem à vontade essa noite para ministrar na nossa vida, para tocar o nosso coração. Amém? Vamos orar pelo nosso irmão. Pai, muito obrigado pela vida do Renato. Obrigado pela vida da Geis, do Renan. Obrigado por essa casa. Obrigado pela IPI de 1º de Maio que está aqui conosco. Obrigado por essa história que o Senhor está construindo naquele lugar. E agora nós pedimos, Pai, usa o teu filho na intrepidez da tua palavra
para falar ao coração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, a paz do Senhor. Que tempo tão especial na presença do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor já tem falado comigo, com você. Feche teus olhos aí onde você está. Pensa em tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado no teu coração nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor já tem colocado através das canções, através da oração. É muito bom nós estarmos aqui. É muito bom nós estarmos separados aqui, reunidos aqui, como corpo de Cristo, família da fé. É muito bom. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós precisamos mesmo desses momentos de reflexão, em pararmos para revermos algumas coisas que com o passar do tempo nós vamos deixando de lado. Nós vamos deixando de lado. E a oração, a prática da oração é uma delas. Muito se fala em oração, mas pouco se pratica através da oração, ou na oração. Eu quero que você realmente abra o seu coração ainda mais do que você já fez nessa noite. Eu quero que você abra o filtro do seu entendimento nessa noite. Eu quero que você, em nome de Jesus, junto comigo, possamos aprender aqui algo especial vindo de Deus. A unção de Deus está neste lugar. A presença do Senhor é real neste lugar. Existe a nuvem da glória do Senhor neste lugar. O Senhor nessa noite nos trouxe aqui. E Ele preparou uma porção especial para mim e para você. O Senhor, de uma maneira muito caprichosa e carinhosa, Ele preparou este tempo para mim e para você. Você não saiu da sua casa para mais um programa da igreja, para mais um evento da igreja. Não, você saiu da sua casa porque Deus marcou esse encontro com você aqui, lá na agenda do Senhor, na agenda celestial do Senhor. Esta data, este horário, este lugar, estava lá escrito o seu nome. Deus havia já preparado este tempo. Deus já tinha um compromisso marcado com você. E quando Deus marca um compromisso com os seus filhos, Ele não é igual eu e você, que somos aí negligentes e damos o nó, não vamos o compromisso, não. Deus, quando Ele marca um compromisso, Ele é fiel e Ele cumpre. E Ele marcou essa noite para falar comigo e com você de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, Senhor, abra o nosso coração. Abra o nosso entendimento, papai. Precisamos ouvir a tua voz. Amém, amém. Pastor Denis, de uma maneira muito carinhosa, nos convidou para compartilhar com vocês essa noite, seminário sobre oração. O tema, uma igreja que ora. Pastor, quando o pastor falou assim, uma igreja que ora, eu pensei logo, nossa, esse tema é tão antigo, né, pastor? E ele é tão atual ao mesmo tempo. Eu lembro nas primeiras vezes que eu comecei a vir aqui à igreja, quando se falava de oração. O que é oração? Né? O que é isso? Eu era acostumado com outras coisas, eu era acostumado com algumas coisas repetitivas, iguais. E aí vem para a igreja a oração, vigília de oração, noite de oração, momento de oração. Então é um tema central da igreja do Senhor Jesus há anos e anos e anos e anos. Os tempos mais remotos se ouve falar sobre oração. Se ouve falar sobre falar com Deus. Quem precisa de oração? Eu preciso de oração. Você precisa de oração. Todas as pessoas precisam de oração. Eu não sei se aqui em Jordão Lopes acontece da mesma forma, mas quando a gente sai aí para o comércio, vai fazer alguma visita, nos lugares mais estranhos as pessoas dizem assim: ore por mim lá na sua igreja. Lembra do meu nome nas suas orações. É ou não é? O amigo do futebol, o amigo do churrasco, o amigo do trabalho, da família, todo mundo nos procuram para pedir oração. A igreja pede oração.
Eu peço oração, nós pedimos oração, o rico pede oração, o pobre pede oração, todo mundo está pedindo oração. Porque todo mundo entende ou subentende que oração é essencial para a vida. Oração é algo que faz bem, e isso é comprovado. Sim, oração faz muito bem. Faz bem para aqueles que oram, faz bem para aqueles a qual nós oramos. Se faz necessário a oração na vida do povo de Deus, e não só na vida do povo de Deus. Tem que haver uma conectividade entre Deus e nós quando nós oramos. Nós falamos com Deus. Pastor Renato, mas é tão trivial, é tão comum falar de oração. Quando eu penso em oração, eu já penso no mover de Deus, eu já penso no avivamento, eu já penso aí nas manifestações dos dons de Deus. E é verdade, tudo isso vem junto aí com a oração. Mas o que não é oração? O que não é oração? Eu estava hoje de manhã pensando nisso, né? O que não é oração? Oração não é troca. Oração não é barganha. Oração não é fazer um negócio com Deus. Olha, eu vou orar porque Deus vai me abençoar. Deus, eu vou fazer uma campanha de oração, porque eu creio que no término ou no meio dessa campanha, o Senhor vai me abençoar, porque eu estou orando. Queridos, não. Oração não é moeda de troca. Eu não oro para que Deus me abençoe, eu não oro para que Deus me dê, eu não oro para que Deus abra as portas, simplesmente. É claro que nós oramos e pedimos isso para Deus, mas não é uma troca. Oração, tudo isso que eu falei faz parte do momento de oração, mas não é oração, sem dúvida. O que é oração? Oração é, repete comigo, intimidade, relacionamento, conversa, diálogo, envolvimento, confiança, tudo isso aqui com Deus. Isto é oração. Eu oro, eu falo com o Senhor quando eu desenvolvo uma intimidade com Ele. Eu posso falar com o Senhor de uma maneira aberta e clara. Eu tenho um relacionamento com aquele a qual eu oro, com aquele a qual eu troco algumas palavras, que eu bato um papo. Às vezes eu choro na presença dEle, às vezes eu me alegro na presença dEle. Eu tenho liberdade para falar de vários assuntos com Ele, porque eu tenho um envolvimento com Ele, de melhor amigo, de pai e filho, de companheiro, de meu chegado. Isso é oração. Eu não abro meu coração para aquele que eu não conheço, eu não peço nada para quem eu não conheço, eu não choro no ombro de quem eu não conheço, eu não dou risada, eu não dou gargalhada com aquele que eu não conheço, não. Tudo isso eu faço com quem eu me relaciono. E a oração, ela está totalmente ligada ao relacionamento com Deus. Oração não é chegar meia hora antes do culto e aqui você ter um tempo de oração. Oração não é você ter lá, orar antes do almoço ou antes da janta. Não, oração é muito mais além do que tudo isso. Sabe por quê, amados? Porque quando nós temos uma vida de oração, quando nós somos uma igreja que ora, tudo isso que eu falei, orar antes do almoço, orar antes de dormir, orar com o amigo lá na escola, no trabalho, já faz parte da sua vida, porque você tem uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Você sabe que é necessário, você sabe que precisa, você sabe o tanto que é importante. Nós vemos o próprio Senhor Jesus tendo momentos de oração, momentos a sós, tempo sozinho, em outros momentos na presença de algumas outras pessoas. Seminário que eu quero conversar com vocês. 2 textos eu vou citar aqui. Mateus 14, 23 diz assim: tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Jesus falando com o Pai. Ele era chegado do Pai, ele chorava para o Pai, ele se alegrava na presença do Pai. O próprio Senhor Jesus, o nosso querido amigo, melhor amigo, orava sozinho. Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Orar com os amigos, orar na igreja, orar na escola. Nós vemos tudo isso em Jesus.
fôssemos analisar aqui, falar sobre oração, nós poderíamos aqui falar só de Jesus, já era o suficiente, porque Ele é o próprio Deus, né? O próprio Pai, Filho e Espírito Santo que nos ensina o que é orar. Quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos lá em 1º de maio numa transição da visão celular, já implantamos algumas células e o pastor Denis sabe do que eu vou falar aqui. Queridos, toda a literatura que fala sobre células, visão celular, pequenos grupos e assim por diante, todas, eu não vi nenhuma até agora, que não fala de um tempo a sós com Deus, né, pastor? Tendo isso como carro-chefe, uma das bases da visão celular da igreja em célula é o TSD, tempo a sós com Deus. Alguns outros livros vão falar assim, lugar secreto, né? O lugar secreto, o cantinho com Deus, aquele momento a sós com Deus, lá onde você abre o seu coração, onde você ora por você ora pela família, ora pela célula, ora pela igreja, lá você chora, lá você se derrama na presença do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite, aliás eu vou mudar a frase, eu quero desafiar você nessa noite, a desenvolver um tempo a sós com Deus na sua vida. Irmãos, queridos, isso é tão importante, isso é tão fundamental nas nossas vidas, que nós não conseguimos imaginar o que isso faz em nós e através de nós. Mas pastor Renato, eu estou na igreja há tanto tempo, eu já ouvi quantos pastores falar sobre isso. É verdade, eu também, queridos, e sou pastor também. Quanto eu tenho ouvido sobre isso, mas como é difícil. Sim ou não? Quero dividir essa mensagem em 2 momentos. O pastor disse que eu posso ir até 00:30, 1h. Amém? Amém, queridos? Ele falou também que pode beber água no bico. A minha mãe falava que não podia, mas... Amém. 2 momentos. Primeiro, eu quero falar com vocês o que nos impede de termos uma vida de oração. O que nos impede de termos uma vida de oração? No segundo momento eu quero falar sobre a igreja primitiva, um modelo a ser seguido. Já que estamos falando de uma igreja que ora, então quero falar aqui o que nos impede de termos uma vida de oração, de praticarmos tudo isso que eu falei aqui, a administração da Vanessa, a oração, esse tempo importante, guerrearmos, lutarmos mesmo, estarmos aí dispostos a isso. Com isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 40. Nós vamos ler do 40 ao 46. Há um tempo lindo da presença do Senhor aqui. Aleluia, Jesus. O texto diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amados, discípulos caminhavam com Jesus, estavam do lado de Jesus, os próprios que tocavam em Jesus, sentiam o cheiro de Jesus, sabiam realmente qual era o tom, a intensidade da voz de Jesus. Eles próprios que viram os milagres, testemunhas oculares, ali estavam junto de Jesus, não conseguiram perseverar em oração. Então você pode falar assim: então eu estou de boa, pastor, porque eu não vi nenhum milagre, eu não sei qual é a voz de Jesus, não sei qual é o cheiro, não andei junto com ele, e eu também não consigo, então eu estou na normalidade. Não, irmão.
A Bíblia fala, queridos, aqui a gente consegue olhar por detrás do texto, que Jesus estava muito bravo. Era o tempo, aqui no Getsemane, era o tempo, era o momento ali. Sabe aquela hora, é agora. Se Jesus fala não, se Jesus não fala assim, ó, contudo seja feita a tua vontade, Pai. Se Jesus diz assim, ó, eu não quero a sua vontade, eu quero a minha, eu desisto, sabe lá o que ia acontecer comigo, com você. Sabe lá se nós estaríamos aqui ou não. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que os próprios discípulos têm algumas dificuldades que impedem deles orarem, perseverarem em oração. Sabe qual que é a primeira barreira que nós encontramos na oração? Para não termos um lugar secreto, para não perseverarmos, para não desfrutarmos dessa comunhão, dessa intimidade. Sabe qual que é a primeira coisa que nos atrapalha? Repete comigo. Mais forte, a minha agenda particular. Tempo é money. Tempo é dinheiro. O que ninguém tem hoje? Tempo. O que mais? Dinheiro. Ninguém nunca tem tempo. Ninguém nunca tem dinheiro. E aqui eu quero falar só do tempo, porque aqui dá pra gente trabalhar, né? Do dinheiro eu não posso fazer nada. Mas olha aqui, a nossa agenda particular. O que na nossa agenda particular nos atrapalha em termos desse relacionamento com Deus? Tudo. Deus nos deu 24 horas para nós separarmos ali, eu vou ser bem sucinto, bem tranquilo, 30 minutos por dia, para nós irmos para o lugar secreto, para a gente ter um tempo a sós com Deus, na despensa, no banheiro. Quem assistiu o Quarto de Guerra, aquilo ali, aquele lugarzinho, aquele momento, meia hora por dia, de eu me prostrar diante de Deus, e eu esquecer de tudo que eu tenho que fazer. Eu esquecer daquela correria, daquele vídeo que nós vimos aqui, e falarmos com o Senhor. O problema, queridos, que a nossa agenda, ela está tão cheia, os nossos compromissos são tantos, temos tantas outras coisas para fazer, que nós não paramos. Olha aqui, nós não paramos para ter um tempo a sós com Deus. É lindo um seminário de oração, é lindo falar aqui de oração, é lindo o mover de Deus e o que Deus pode fazer, mas nós não podemos ser aqui, tapar o sol com a peneira e sermos hipócritas e dizer que eu oro pra caramba. A minha vida, power, eu oro demais. Se você ora, glória a Deus, eu não estou te julgando, eu estou me colocando aqui junto com você. Precisamos mudar essa história. Eu creio que Deus colocou esse seminário no coração do pastor do conselho, porque a igreja precisa orar mais. A IPI de 1º de maio, como nunca antes, precisa orar muito. Nós terminamos uma campanha semana passada, de domingo, a igreja, falando sobre avivamento. E Deus essa semana ministrou de uma forma linda, sabe aonde? No meu coração. Uma semana de cura, de restauração. Deus já começou a segunda-feira daquele jeito. Eu escolhi essa semana para te abençoar. Precisamos orar mais. Você e eu precisamos olhar na nossa agenda e falar assim: pastor, mas eu entro 7h30 no trabalho, e aí eu tenho que chegar em casa, fazer almoço, eu tenho que chegar em casa, almoçar, eu tenho outras coisas para fazer, pastor, levar os filhos na escola, aí 6 horas, pastor, não dá, eu vou fazer uma caminhada em volta do lago, ou eu vou na academia, pastor, porque 9 horas eu tenho... Tudo bem, querido, o que você faz, né? Alguns professores aí de cursinho costumam dizer isso, o que você faz das 11 da noite às 6 da manhã? Acorda meia hora mais cedo, vai dormir meia hora mais tarde, separa um tempo para o Senhor. Sabe aquele filme que eu e você gosta de assistir toda segunda-feira na tela quente? Sabe aquele filme, aquele programa? Tira esse programa da sua vida. É 40 minutos, 1 hora que você está ali vendo o pessoal fazer comida gostosa. Você vai dormir com fome. Ou só eu que vou dormir na noite do Masterchef com fome? Vontade de comer aqueles negócios que eu nunca comi na minha vida. Estou perdendo tempo, porque eu poderia estar ali orando. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Segundo, falta de conectividade com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo, olha só,
Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que tira a nossa conexão com Deus? Falamos aqui do tempo, da agenda e agora da conectividade com Deus. O que nos tira essa conectividade? O que bloqueia o sinal? O escritor de Hebreus, ele vai falar que o pecado, né? Livramos de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, daquilo que me separa de Deus, daquilo que bloqueia o sinal. Cai o sinal, a internet caiu, o acesso com Deus caiu, está ali offline, eu não consigo mais ouvir, eu não consigo mais ver, eu não consigo mais entender o que Deus quer falar para mim, porque se tem alguém que quer falar com você, é o nosso Deus. Em todo tempo, aqui na tua casa, ouvindo um rádio, ouvindo um louvor, usando um irmão, uma irmã, Deus quer falar com você. O problema, sabe qual é? É que nós bloqueamos esse sinal por causa do nosso pecado, por causa daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que não nos deixa nos envolvermos totalmente com Deus. A bem da verdade que cada um de nós tínhamos que estar conectados com Deus 24 horas por dia, em todo tempo, em todo lugar. Nós deveríamos andar dizendo: Senhor, me perdoa por isso, Senhor, me perdoa por aquilo, Senhor, fala comigo agora. Isso é impossível? Lógico que não. Mas eu tenho que ter consciência do que está me afastando de Deus, do que está me embaraçando, do que está me envolvendo, que não deixa que eu ouça o que o Senhor tem para falar, que não deixa nem mim mesmo, lendo a Bíblia, entender o que Deus está querendo falar. Eu venho à igreja, o pastor falou tanta coisa, eu não consegui assimilar nada, porque há um bloqueio, há uma ruptura, uma separação, está longe de Deus, está, igual eu disse, offline, você não consegue receber nada de Deus. A culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, não é do louvor, não é da pregação, a culpa é nossa, é nossa. Deus, Ele quer, Deus, Ele deseja falar comigo e com você. Deus, Ele quer ministrar um mover sobrenatural sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas se eu estou desconectado de Deus, eu não vou conseguir isso. A minha agenda me atrapalha, eu não tenho tempo. O pecado que me envolve, o pecado que me atrapalha, o pecado que me embaraça, não deixa eu ter conectividade com Deus. Estamos falando aqui de uma igreja que ora. Terceiro, a falta de fé. Eu vou orar para quê? Para que eu vou orar meia hora por dia? Para que eu vou orar 1 hora por dia? Não preciso disso aí não. Deus conhece, Salmo 139, Deus, som do meu coração, conhece, sabe tudo. Deus, eu não preciso falar nada, porque antes da palavra chegar à minha boca, Ele já sabe. Por que eu vou perder tempo em falar alguma coisa com Deus? Sabe por quê, queridos? Nós mesmos, às vezes, não cremos, não acreditamos no Deus a qual nós servimos. Nós não oramos com fé, com perseverança. Salmo 52, versículo 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. O que é isso? Senhor, eu não consigo. O meu casamento está destruído, Senhor. Os votos que eu fiz lá diante do pastor no altar, eu já não me lembro mais. Esses votos não existem mais, Senhor. Eu não consigo mais, eu preciso de um socorro, Senhor. O meu trabalho está lá, eu não aguento mais. A minha saúde, Senhor, fale com o Senhor, crendo. Olha aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo dentro da casa dela, 12 anos. Mas ela teve uma atitude de fé e coragem. Ela saiu, enfrentou a multidão, enfrentou todo mundo, preconceito, e falou assim: eu vou tocar nas vestes do Senhor, porque eu vou ser curado em nome de Jesus nessa noite, nesse dia. E ela foi curada. Na outra parte da história, na mesma história, a gente tem a filha de Jairo, que aos 12 anos vem ficar doente e morrer. Acabou, caiu, acabou tudo. A menina que era motivo de alegria, agora é motivo de choro, lamento e pranto. Por quê?
Ela morreu. O que Jairo faz? Ele vai até Jesus e fala: Jesus, o senhor precisa ir na minha casa porque a minha filha está mal, a minha filha está morrendo. Eu não estou vendo Jesus aqui com esses olhos, mas eu sei que Ele está aqui. Você sabe que Ele está presente onde você está. Você tem que fazer como essa mulher e esse homem. Desafiar o teu próprio entendimento. Com fé, chegar e falar assim: Senhor, eu quero nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, aos olhos da fé, tocar as tuas vestes, Senhor. Sara-me, Senhor. Senhor, eu quero tocar no nome de Jesus. Eu quero falar com o Senhor agora. Senhor, eu estou aqui no trabalho, eu estou cansado, eu estou fadigado. Senhor, alcança a minha filha que está desviada. Alcança a minha filha que está perdida. Ela está morrendo, Senhor. Mas o Senhor pode ir lá agora, através do teu Espírito Santo, transformar o coração dela, Senhor. Se você olhar o texto que eu acabei de citar, essas duas histórias, antes de Jesus chegar na casa de Jairo, ele falou assim: fica tranquilo que a menina só está dormindo. Amados, olha aqui para mim. A nossa fé está em quem? A nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedido de ajuda. Eu vou lá na igreja para o pastor orar por mim, porque o pastor tem uma oração poderosa, e a oração do pastor é com fé. Não vai resolver muita coisa. Você pode orar na sua casa. Você pode dobrar os seus joelhos, pegar as tuas mãos, colocar sobre a sua cabeça e falar: Senhor, me abençoa, cura, Senhor. Há poder e autoridade no nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade com fé. Quem está comigo aqui, amém? Quarto, cansaço. Quem não se cansa, queridos? Todos nós nos cansamos. O pastor Denis é meu amigo há muito tempo. Esses dias nós tivemos aí uma DR que fala, né? Muito linda lá no Ibiaci. E eu disse assim para ele: pastor, estou cansado, cara. Estou cansadão. Nós nos cansamos. Nós bambeamos as pernas. Eu, pastor, homem de Deus, igual você, homem de Deus. Tira o pastor da frente, eu sou o Renato Luiz Reis. Homem, ser humano como você. Sou suscetível às mesmas falhas que você. Preciso de socorro, de ajuda igual você. Me canso também igual você. Aí a gente vai para a palavra de Deus. O Senhor fala conosco. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. O que é uma pessoa sem força? Caída, eu não aguento mais. Prostrada, eu não quero mais. Debaixo das cobertas, escondida, dentro da caverna. Estou cansado, eu não aguento mais. Aí a Bíblia diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aleluia, Jesus. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, a palavra até é clara. Todo mundo se cansa. Todo mundo chega uma hora de estável e fala assim: que agora? Eu cansei. Eu cansei da minha vida, eu cansei do meu trabalho, eu cansei da igreja, eu cansei do ministério, eu cansei da minha esposa, eu cansei dos meus filhos, eu cansei. Quantas pessoas estão cansadas? Nós vivemos no meio de uma sociedade exausta, cansada, muita informação, muito trabalho. Mas nós, eu e vocês, estamos diante da palavra de Deus que fala assim: olha, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que sabem que o tempo do Senhor é o tempo favorável, aqueles que sabem que o Senhor está olhando, cuidando, estes renovam as suas forças. Estes não voam baixo, não, estes voam alto como as águias. Estes correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe por quê, querido? A nossa porção, aquele que nos fortalece é o Senhor. É Ele que te levanta numa manhã de segunda-feira e fala assim: filho, este é o dia que eu fiz para você.
Esse texto tem mexido muito com o meu coração. Eu tenho citado ele em 1º de maio. Muitas vezes, olha, esse é o dia que o Senhor fez. Aí o término do texto diz: regozijemo-nos ou alegremo-nos nele. Sabe o que eu e você temos que fazer no dia que o Senhor fez? Nos alegrarmos. Porque o restante Ele vai fazer por mim e por você. É eu sair para uma audiência, é eu sair para uma entrevista, é eu sair para uma situação difícil, uma reunião, e falar: Senhor, eu me alegro na tua presença, porque esse é o dia que o Senhor fez. Vai à minha frente, resolve tudo. Você chega lá, a sentença é favorável ou não a você, a reunião é favorável ou não a você, você sai de lá sorrindo, porque você entende que foi o Senhor que preparou, o Senhor que bateu o martelo, o Senhor que agiu na sua vida. Somos filhos de Deus, nos cansamos, mas Ele nos restaura, nos restaura. Ore, querido. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja fadigado, ainda que você esteja muitas das vezes paralisado, algo que impede de você orar, fala: eu não vou orar mais não, eu não vou clamar mais não. Não, respira fundo, vai para a palavra do Senhor, fala: Senhor, renova as minhas forças nesse dia. Eu preciso voltar a orar. Senhor, eu preciso voltar a clamar. Eu preciso voltar a ter uma experiência com o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Pode aplaudir ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, Ele é digno. Último, para a gente ir para a segunda parte. Uma outra coisa que nos impede de orar, ou tenta nos impedir de orar: Satanás e seus demônios. O diabo ele faz de tudo, ele maquina tudo, articula tudo, para que eu e você não oremos, para que nós não tenhamos uma vida de oração. Orai sem cessar. Não podemos parar de orar, ainda que o diabo tenta se levantar, tenta colocar situações nas nossas vidas. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus e cremos que temos autoridade e não vamos parar de orar. O tempo todo, em todo lugar. O tempo todo, em todo lugar, em qualquer situação, eu estou orando. Tá mesmo? Não, estou orando. Está mesmo? Está na fila do médico, está na padaria, onde você estiver, no trabalho, você está orando. Você não vai estar orando lá: Senhor Jesus, abençoa aqui agora. O pessoal vai falar que você é maluco, não é? Mas está lá em espírito de oração: oh Deus, toca aqui agora, Senhor. A gente está lá na fila, lá no postinho, no posto de saúde. De repente começa uma briga lá. O que a gente faz? A gente sai correndo. A gente se esconde, fala: meu Deus do céu, eu vou embora daqui, senão vai sobrar até para mim. O que a gente tem que fazer? Se colocar em oração: Senhor, eu quero repreender agora todo espírito de confusão neste lugar. Senhor, toca nessas vidas. Começa a orar ali em silêncio. Está acontecendo alguma coisa? Começa a orar. Você vê que você se envolveu numa discussão, um problema, uma situação adversa. Fala: Senhor, eu não quero cair nessa cilada. Senhor, tem misericórdia, me dê sabedoria. Eu preciso agora. Eu preciso de uma palavra agora. Deus vai te dar uma palavra. Amados, tudo isso que eu falei aqui é verdade ou não é? Eu não tenho tempo para orar, pastor. Não tenho tempo. 6:30 da manhã, pastor. O senhor está de brincadeira, hein? Nesse frio, minha agenda está lotada. Não vai dar para eu ir, pastor. Não tem como. Qual que foi outro que eu falei? Falta de conectividade com Deus. Pecado. O pecado me interrompe, o pecado me atrapalha, o pecado me separa de Deus. Falta de fé. Eu vou orar para quê? Eu já cansei. Sabe quantas campanhas eu fiz na Terça da Esperança? Há umas 200 mais ou menos, e o namorado não veio ainda. Ainda não consegui nada, pastor. Estou orando e nada acontece. Eu vou abandonar, eu não quero mais orar, eu não tenho fé o suficiente para isso. Estou cansado, eu não quero mais, eu não vou fazer mais isso. Que o pessoal da intercessão ore por mim, que o pastor ore por mim, porque eu não quero mais saber de nada disso. O diabo tem se levantado para tentar destruir e impedir que nós oremos. Pega tudo isso que eu falei, acrescenta um pouco mais aquilo que você sabe aí no teu coração, e começa a praticar hoje, a hora que acabar o culto.
Começa a colocar diante de Deus: Deus, eu não quero que nada atrapalhe a minha vida de oração com o Senhor. Nada atrapalha a minha vida de relacionamento íntimo com o Senhor. O meu bate-papo, o meu diálogo. Eu quero conversar com o Senhor em todo o tempo. Eu quero ter um relacionamento fiel e verdadeiro. Aquele amigo que eu vou falar e eu vou ligar, ele vai me atender. Ele vai responder, ele vai me ouvir. E eu também vou ouvi-lo e nós vamos conversar. Amém? Segundo, eu quero compartilhar com vocês aqui. E aqui segura o teu coração, irmãos. Porque eu fiquei pensando nesse tema, uma igreja que ora. E aí quando você começa, igual eu estou fuçando muito, viajando, né? Estou viajando aqui no meu mundo de Bob, em relação à igreja. E eu fuço muito, procuro muito, você vê lá as igrejas crescendo, Deus agindo, o mover de Deus, pessoas sendo batizadas, coisa acontecendo, cidades inteiras sendo ganhas para Jesus, o mover de Deus, paralítico andando, aquele negócio todo. Você fala: meu Deus, eu quero que isso aconteça aqui em 1º de maio, nossa, que bom que seria. Aí você entra lá no site de uma igreja e você olha: campanha de oração, coisa linda. Aí você fala assim: é isso que eu quero para o meu ministério, é isso que eu quero aqui para 1º de maio, que a igreja faça isso, que nós façamos isso. E aí Deus fala assim: espera aí, querido, qual é o seu modelo? Ou melhor, qual é o meu modelo? Você já perguntou para mim qual é a igreja que você precisa se espelhar? O tema aqui, irmãos, somos igreja, eu e você, a igreja que ora. E aí não tem como fugir e correr do maior exemplo, do melhor modelo a ser seguido de igreja, que é o modelo da igreja primitiva. Sabia disso ou não? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, versículo 42. Você achou que eu ia ler os anteriores, né? Mas olha só, Atos 2, 42. Eu sou apaixonado pela igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando, olha só, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Eu vou ler o versículo 1 de novo. 42, desculpa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, vira a sua página, a página da sua Bíblia um pouquinho, vai no capítulo 40. Desculpa, capítulo 4, versículo 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Até aí, amados, a igreja que abalou a história era uma igreja que perseverava em oração. A igreja que vai abalar Sertanópolis, a igreja que vai abalar 1º de maio, é a igreja que perseverar em oração. O que eu acho mais lindo na igreja em Atos é que a Bíblia fala que eles estavam juntos, tudo em comum. Era só um, da multidão dos que criam, era só um, o coração. O que significa isso? O coração pulsava na mesma batida,
a mesma intensidade, todo mundo estava no mesmo fervor. O capítulo anterior que eu li, o capítulo 2, versículo 42, falam que eles tinham tudo em comum. Irmãos, olha para mim uma coisa, olha para mim. Como que a igreja vai perseverar em oração se um ora e o outro não ora? Se um jejua e o outro não jejua? Se um acredita e o outro não acredita? Não, aqui quando nós olhamos o que envolve essa igreja é uma unidade, uma igualdade, tudo aqui é recíproco. Então o que nós vemos aqui? Era uma igreja que estava unida no propósito da oração. Sim, pastor, era uma igreja que estava orando, era uma igreja que tinha doutrina, mas também era uma igreja que tinha oração. Estamos na igreja certa, amém? Amém ou não amém? Estamos na IPI do Brasil, igreja certa. Temos a doutrina, mas também temos que ter o quê? A oração. Hoje, amados, muitas vezes, tem pessoas que são muito zelosos na doutrina, mas são negligentes na oração. Não preciso orar. Eu disse isso há pouco. Tem a cabeça cheia de luz, mas tem o coração vazio de fogo. O que é isso, pastor? Minhas ideias, a minha intelectualidade, a minha inteligência, sou um biblista, sou um teólogo. Eu conheço todas as doutrinas do presbiterianismo. A cabeça está cheia de luz, mas o coração está apagado, vazio de fogo, porque não ora. Tem conhecimento, mas não tem piedade. Eu sei tudo, mas eu não estendo a minha mão. Eu sou um cara sábio, inteligente, intelectual, mas eu sou frio como uma geladeira. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso, né? Em relação a nós, né? Presbiteriano. Tem conhecimento profundo das verdades mais gloriosas, mas não transforma essa verdade em prática. Eu sei tudo que está aqui, mas eu não vivo nada do que está aqui. Olha para mim, queridos, em nome de Jesus. É tempo da igreja do Senhor na face da terra. E eu vou falar de nós, estamos aqui. Nós mudarmos essa história. Nós pararmos com esses nossos achismos, pararmos com essas nossas, entenda aqui, querido, eu quero ser muito prudente no que eu vou falar. Eu acho que tudo tem que ter ordem de essência, fantástico. Nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja em Corinto. Mas olha para mim, nós precisamos deixar o agir de Deus nas nossas vidas. Nós vamos nos soltar um pouquinho mais. Nós estamos lá na igreja orando, Deus implantando a visão celular, e alguma coisa estava errada, Deus está acontecendo. E um dia lá em casa, eu deitado ouvindo uma palavra, uma pregação, Deus falou profundamente ao meu coração: quanto tempo faz que você está nessa? E as suas raízes, a sua base, e o fogo no altar, e aquilo que aviva a igreja, aquilo que aquece a igreja, é tempo de você despertar. E eu falei para a Geise, comecei a chorar, eu falei: Gê, isso aqui. Ela: o quê? Eu falei: isso aqui. Nós começamos uma campanha no domingo à noite, 4 domingos. E o que Deus tem feito lá essa semana é algo tremendo, queridos. Deus tem restaurado relacionamentos rompidos há mais de 3, 4 anos na vida da igreja. Sabe por quê, querido? Nós temos que deixar o fogo de Deus agir no meio da igreja. Sabe o que acontecia em 1º de maio? O que estava acontecendo em 1º de maio? As pessoas cheias de dons, cheias de talentos, tudo enterrado, pastor. As pessoas tudo com medo, meu Deus. Amém. Amém. Deus me ensinou uma palavra para libertar isso aí, liberar isso daí. Domingo foi um derramar de Deus naquele lugar. Por que eu estou falando isso? Eu estou vivendo isso daqui. Nós precisamos entender que a igreja não pode avançar vitoriosamente sem a oração, sem o fervor, sem o mover e o agir de Deus. Nós estamos falando de uma igreja que começou tudo. Nós dependemos mais dos recursos de Deus do que dos nossos recursos. Nós dependemos mais do agir de Deus do que o nosso agir. Nós precisamos nos entregar, realmente nos derramar na presença do Senhor, através da oração. Não há pregação poderosa sem oração. Os apóstolos entenderam isso. Eles entenderam que eles deveriam se concentrar na oração, no ministério da palavra. A igreja em Atos capítulo 1, versículo 14, todos perseveravam unânimes em oração. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o Pentecoste, cumprimento da promessa de Deus, resposta de oração da igreja do Senhor.
Sabe o que eles estavam fazendo? Orando, clamando 24 horas. Um levantava e ia descansar, o outro ia descansar, o outro levantava, orando, perseverantes. Deus derrama fogo, Deus ministra, Deus, o que nós vamos fazer? Amado, Jesus já tinha ido, agora é com vocês. O que eles foram fazer? Oração, oração, oração. Vocês vão receber poder do alto, dos céus, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então vamos orar, vamos ver o que é esse negócio. Vamos nos dobrar, vamos nos curvar, vamos à vigília, na madrugada, seja onde for, uma vida de oração, perseverando. Deus ministrou poderosamente naquela igreja. Olha para mim, amado. Você acha que Deus não quer fazer isso hoje? Claro que quer. Tudo que é precioso é apurado no fogo. O ouro é apurado no fogo, o diamante é apurado no fogo. Tudo que tem é porque é precioso, está lá onde ninguém acha que está. A pérola está lá no mais profundo, é que você tem que mergulhar e lá embaixo. Não é na superfície, não é na margem, não. Mergulha, mergulha, mergulha. Ela está lá embaixo, por isso que ela é preciosa. Quanto mais nos aprofundamos em Deus, quanto mais deixamos o fervor do fogo de Deus queimar em nós, mais somos polidos pelo Senhor. Essa é a igreja que o Senhor deseja. Esse é o povo que o Senhor escolheu. Nós olhamos para a Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 30 e 31. Diz, queridos, que o povo era perseguido. Havia perseguição, sim, mas o que eles falavam? A perseguição, vamos orar. A perseguição, vamos orar. A perseguição, vamos orar. E quanto mais eles oravam, mais eles pregavam a palavra de Deus. Somos uma geração, a geração da internet, a geração do tudo pronto. Oração é joelho no chão, agir de Deus em nós. É isso, essa é a igreja que ora. Essa é a igreja que paga o preço. Essa é a igreja que o pastor fala assim, olha, nós vamos fazer aqui 40 dias de jejum e oração. Ou 40 dias de propósito de oração. Eu fico pensando nisso, pastor. Isso tem incomodado meu coração. Olha aqui, irmãos. Nós, pastores, não precisaríamos fazer isso. Sabia disso? Eu faço isso lá em 1 de maio também. Mas se fosse ver, pastor, a gente não precisava fazer isso. Chamar a igreja para 40 dias de oração, não. Oração sem cessar. Quando? A vida inteira. O pastor não precisa fazer campanha. Não, pastor, nós já estamos orando. Nós já estamos orando, estamos clamando. Não, mas oração é com o ministério de intercessão. A irmã Cleusa, ainda? É a irmã Cleusa que cuida da parte da oração e intercessão. Não, meu irmão, se você pensa assim, Deus tenha misericórdia da sua vida. Ela é só líder do ministério. A intercessão é de toda a igreja. Toda a igreja. Todos oravam, todos oravam. Todos clamavam, todos pagavam um preço, porque todos eram perseguidos. Todos eram perseguidos. Amados, eu quero nessa noite, eu estou aqui no agir de Deus. A liderança da igreja precisa entender ainda mais. Quanto mais nós nos consagramos à oração, mais Deus derrama sobre a vida da igreja a palavra do Senhor. Quanto mais a igreja está em oração, sabe aquela espera. Quanto mais você está em oração, mais você fica na espera e no agir de Deus. Pode vir um irmão aqui não muito eloquente, falar um testemunho simples. Se você está na oração, você recebe aquilo ali como um derramar de Deus na sua vida. Você fala assim, que palavra linda, que testemunho lindo, era isso que eu estava precisando ouvir. Era isso que eu queria ouvir. A Bíblia diz que Pedro estava preso em Jerusalém, mas a igreja estava orando por ele. Você conhece a história, o que aconteceu, queridos? Pedro, de uma maneira sobrenatural, ele foi liberto da prisão. Quem estava orando por ele? A igreja. A igreja estava clamando, a igreja estava buscando. Saulo, antes de se converter, logo depois que se converte, ele começa o quê? A orar. Ananias pagou um preço de oração pela vida de Saulo. Oração. A Bíblia fala que houve uma reunião de oração em Filipos, e o que aconteceu? Lídia abriu o coração para Jesus.
Deus tocou na vida daquela mulher. Queridos, quando nós oramos, quando a igreja ora, quando a igreja busca, e nós olhamos aqui para a igreja de Atos, eu não estou falando de uma outra coisa, eu estou falando de uma mesma igreja. A igreja de Atos, ela avançava porque era uma igreja que estava de joelhos. A igreja avança quando ela se coloca de joelhos, quando a igreja ora. Quando nós esquecemos ou não, quando nós não deixamos toda aquela primeira parte da mensagem ser verdade em nossas vidas, nós assumimos a postura de sermos como a igreja de Atos. Oração, juntos, unidos, nós precisamos estar desta forma. A igreja precisa orar mais, o povo de Deus precisa orar mais. Eu quero concluir essa reflexão com você nessa noite. Qual a proposta que Deus tem para mim e para você nessa noite? Oração, comunhão, relacionamento, bate-papo, intimidade com Deus. Se nós vivermos uma vida de oração, se nós tivermos um relacionamento tete a tete com Deus, somos íntimos de Deus, sabermos ouvir a voz de Deus e o que Deus quer de nós, nós como igreja, porque tudo aquilo que nós aprendemos com Deus, nós como igreja, trazemos para o meio da comunhão da igreja. E nós vivemos bem. Sabia disso? Porque quanto mais você fala com Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus através da oração, mais você vai saber lidar com o teu próximo. Mais você vai saber lidar com o teu irmão, com o pastor. Mais você vai saber lidar com as pessoas. Porque é uma verdade na sua vida. Você olha para a igreja de Atos, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Eles viviam bem. O texto ainda fala lá que eu li no começo, que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Todos eles caíam na graça, na simpatia do povo. A propaganda era bacana, o pessoal olhava para eles e falava assim, nossa, olha que coisa linda, esse pessoal é bacana, esse pessoal é diferente. Esse cara aqui trabalha com a gente, é lá da igreja Presbiteriana Independente. Né? Ele é ungido do Senhor. Ou vem aqui, conversa com o meu amigo aqui. Vai ter um problema, você está em oração. Você não vai bater de frente, você não vai brigar. Você vai tratar as pessoas diferente aqui na igreja. Ah, mas o Pedro canta muito alto. Ah, mas o outro, ele ora em línguas, eu não oro. Mas o outro quer se aparecer. Não, isso sai da vida da igreja como um foguete. Sabe por quê? Você está orando e você vai falar assim, Senhor, abençoa meu irmão, que o mover do Senhor aconteça na vida dele mesmo. Você vai falar assim, Senhor, eu quero também. Ô Senhor, manda para cá. Senhor, eu quero o fogo do Senhor. Senhor, o relacionamento com a igreja muda quando o teu relacionamento com Deus é íntimo, é verdadeiro. Quando o teu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele é próximo. O meu relacionamento com o meu próximo muda também. Amém? Quem crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Se o pastor Denis me permite, quero orar com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Aí onde você está mesmo. Não deixa, querido, meu irmão, minha irmã, não deixa a tua oração ser uma moeda de troca. Eu vou orar e Deus vai me abençoar. Sim, Ele abençoa, Ele é maravilhoso. Mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso, muito mais do que isso. Quando você desenvolve um relacionamento com o Senhor, gera nesse relacionamento confiança. Gera nesse relacionamento o mover de Deus na tua vida e na minha vida. Nós cremos sim no poder da oração. O Senhor quer uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que chora, uma igreja que se derrama na presença do Senhor. Não é choro de dor, de angústia, não. É um choro de quebrantamento. É um choro de dizer para o Senhor, Pai, há um agir tão lindo do Senhor no meu coração.
É tempo de você pegar a sua família e orar junto com ela, com seu filho, dizer assim: filho, olha como o nosso Deus é maravilhoso. É tempo de você chegar aqui amanhã no domingo, pegar na mão do seu irmão que você mal cumprimenta, você conhece ele de longe, você chegar diante dele e falar assim: meu irmão, eu estou orando por você, eu quero orar por você. Irmãos, queridos, a igreja primitiva, foi ali que tudo começou. Foi ali. Aonde há oração, aonde há oração, há união. Aonde há oração, há comunhão. Aonde há oração, há quebrantamento. Aonde há oração, as barreiras caem por terra. Os relacionamentos, eles são restaurados. As diferenças caem por terra. Aonde há oração, há comunhão. A partir do pão, a cura, milagres acontecem. Aonde há oração perseverante, o fogo de Deus é derramado sobre a vida da igreja. Deus ministra os dons, Deus ministra o agir. Aonde há oração, há liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Aleluia. Deus nos traz aqui nessa noite, eu e você, nós, para reacender, aleluia, para reacender no meu coração, no teu coração, no coração desta igreja, nesta cidade, reacender uma chama que fumega, aleluia, uma chama que é abastecida pelo fogo do Senhor, uma chama que queima o óleo da presença do Senhor. E Deus, cada dia Deus vai derramando óleo novo, cada dia Deus vai derramando azeite novo, e o combustível do Senhor vai queimando, a presença do Senhor vai queimando nos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eis o teu povo, eis a tua igreja, estamos diante do Senhor, Pai. Ó Deus, que haja nessa igreja, nos nossos corações, um mover sobrenatural que aconteceu na igreja cristã primitiva. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o mover do Senhor pode acontecer neste lugar. Começa, Senhor, nessa hora, nessa noite, Senhor, algo novo, resplandecente, que queime em nosso coração, que queime em nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, a presença real do teu Espírito, Pai. Derrama, Senhor, sobre essa igreja. Derrama, Senhor, sobre essa igreja. Derrama, Senhor, sobre essa igreja o teu mover, o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abra os corações, Pai, abra o entendimento. Deus, toca nas nossas bocas, nos nossos lábios, com a brasa viva do teu altar, Senhor, com a brasa viva do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre o teu povo nessa noite. Aleluia. Joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Cante ao Senhor, querido. Eu creio no poder. Diga para o Senhor. Das mãos que se aleluia. levantam. Eu creio no poder da oração. Diga para o Senhor. Vou levar meus problemas pra Deus. Aleluia, Senhor. Entregar meus problemas pra Deus. Aleluia, Jesus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Sim,
Eu creio no poder da oração. Aleluia. Adore ao Senhor, igreja. Incenso misturado à oração. Hoje oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus. Nessa noite, Ele vai mover os céus e a terra. Aleluia. Sim, Jesus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Declara, igreja, vou levar meus problemas pra sim, Deus, aleluia. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Aleluia, erga essa mão e aplauda o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, pastor. Eu quero aproveitar esse ambiente, feche seus olhos. Tem alguma coisa impossível na sua vida essa noite? Vamos aproveitar esse momento, esse ambiente de fé que foi gerado pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. Que a fé possa brotar em seu coração nesse momento. Existe algo na sua casa, existe algo no seu coração, existe algo na sua vida que você sente que é impossível. Nós cremos no poder, não da oração que fazemos, nós cremos no poder do ouvido daquele que ouve. Quem ouve a nossa oração é mais poderoso do que aquele que faz. Quem recebe a nossa oração é mais poderoso do que aquele que a alça. Por isso, coloque-se diante do altar do Senhor. Pai, se existe alguma coisa impossível essa noite, e o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe os meus impossíveis que eu coloco diante de Ti nesse momento. E eu junto, Deus, eu uno meu coração ao coração do meu irmão e da minha irmã para dizer que eu creio, Deus, no poder do joelho que se dobra, das mãos que se levantam, dos corações que se curvam. E eu creio nos Seus ouvidos que estão atentos a ouvir o nosso clamor. Deus, entra nesse impossível, esse impossível que o Teu filho e a Tua filha entrou carregando no coração. Entra nesse impossível que eu tenho trazido perante Teu altar continuamente. Senhor, entra nesse impossível. Haja com poder, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para agir e para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder de Jesus. Senhor Jesus, e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje para sempre. Amém. Amém. Espero que você saia daqui edificado, abençoado. Agradecer ao pessoal de 1º de Maio que está aí com a gente. Obrigado da visita. E para receber bem vocês, a gente tem um lanche preparado para todos vocês que aqui vieram, tá bom? Vamos comer um lanche aqui no nosso salão social ao lado. Vamos ter um tempo de comunhão. Quero convidar você a ir aqui ao nosso lado, todos que aqui estão, para termos um lanche. E vamos agradecer a Deus pelo ministério de intercessão. Vamos comer um bolo e cantar parabéns também hoje, hein? Que legal. Vejo você aqui no salão social, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Amanhã às 9 horas da manhã continua nosso tempo de ministração. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá.
te